O diretor Ari Aster conseguiu, com 2 filmes nos últimos anos, uma aprovação incrível da crítica e também do público especializado em terror. Mas a primeira produção digna de nota dele data de 2010 e se chama The Strange Thing About the Johnsons, um drama também com tons de terror que na verdade tem pouco mais de 25 minutos. E eu acho que a gente pode falar sobre ele nesse momento. Mas antes disso eu te pergunto, você conhece esse filme? Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Cinefilia e mais uma vez vamos tratar de um filme que, na minha opinião, deveria ter mais atenção do público e pouca gente conhece, pelo que eu percebo. The Strange Thing About the Johnsons trata de uma dinâmica familiar peculiar, para dizer o mínimo e não estragar nada para vocês. O fato é que essa dinâmica familiar vai ficar muito clara com 5 minutos de filme. Nesse momento é subvertido algo que eu acho muito interessante. A gente tem um papo de pai para filho, daqueles bem francos e daqueles que deveriam ser um exemplo de como o pai pode abordar um tema delicado com o filho sem tabus e, claro, obtendo a máxima proximidade do filho de maneira muito terna, de maneira bem interessante. O problema é que quando a cena corta, você já toma o primeiro soco na cara. E é sim um soco na cara. E a partir daquele momento, o Ari Aster, como é de costume, como a gente na verdade percebeu principalmente em Midsommar, ele utiliza as cores, a iluminação e ainda assim consegue injetar terror. Nesse primeiro momento, o pai usa um suéter de determinada cor e você tem essa dinâmica com o filho. Corta, passam-se alguns anos e você inverte isso. Mais uma vez, você toma uma invertida de Ari Aster, que é diretor e também escritor, também roteirista desse filme. O que a gente percebe é que o filho já adulto está usando um terno muito bem cortado, e aqui no bolso do paletó ele usa aquela mesma cor que o pai estava usando. Depois, na cena seguinte, ele usa um suéter totalmente daquela mesma cor. O que o filme está querendo dizer? A gente tinha uma dinâmica X, essa dinâmica continua, mas de maneira invertida. Os atores dessa dinâmica estão invertidos naquele caso. E tudo muito bem iluminado. As cores do quarto do garoto são muito bem iluminadas. A cena no jardim é muito bem iluminada. O filme não apela para aquelas cores lúgubres, pelo menos nesse primeiro momento. O caso é que aos poucos essa parte mais sombria vai aparecendo, mas não de maneira muito literal, como a gente costuma ver em filmes de terror, como por exemplo um ambiente extremamente escuro à noite, um ambiente chuvoso. Não, nada disso. Por exemplo, determinado personagem que tem um comportamento muito agressivo e esse comportamento vai se acirrando, ele se transforma numa sombra, não literalmente, mas em 2 momentos, por exemplo, a gente pode ver ele à porta de um escritório como uma forma sombria. No momento ele aparece rapidamente, no outro momento ele se posiciona em frente à porta e a sombra dele se projeta quase que contra a outra pessoa em cena. E essa outra pessoa está acuada na ponta dessa sombra, e isso, a direção e a fotografia mostram como você dá a mensagem sem literalmente falar essa mensagem. Don't look so scared. Não que não exista essa literalidade. Por exemplo, nesse segundo momento, até a trilha sonora do filme é pulsante, literalmente. Nesse segundo momento em que a sombra quase se projeta sobre
a vítima daquele momento, a trilha sonora que antecede tudo o que está acontecendo, ela pulsa, quase que subliminarmente, mas é possível perceber, é possível, você sabe que ela está ali, é possível ver e sentir tudo aquilo que a trilha quer passar. E ela cessa exatamente no momento em que o comportamento daquela pessoa se torna mais assintoso. Aliás, eu diria que os personagens desse filme são quase trágicos se a temática do filme não fosse tão pesada. É que, aos poucos, por exemplo, esse personagem que fica acuado nessa exata cena que eu falei, a gente percebe que ele está muito desconfortável e não é porque ele está sendo vítima de uma pessoa. Na verdade, a gente percebe que aos poucos ele entendeu o que fez. Repare nos livros que são mostrados em close. A gente tem um livro com uma capa extremamente solar, inclusive com a cor amarela, que durante o filme a gente percebe que essa cor amarela tem algo ligado à inocência, e depois a gente tem um livro em que o rosto dessa pessoa está tomado por sombras e o título dele, que envolve abraço e agonia, mostra que talvez ele esteja... Bom, talvez ele não esteja muito confortável naquele papel. Esse tipo de situação faz com que você se identifique com ele, faz com que você quase o veja como uma vítima. Enfim, em determinado momento, por exemplo, existe uma outra personagem que usa um suéter verde, bem verdinho, bem bonito. E é o único tom esperançoso, depois desse tom amarelo, que a gente vê no filme. E aquele tom marca uma virada do personagem e marca o enfrentamento desse personagem. E mostra como essa pessoa começa a crescer e não aceitar mais o que viveu anteriormente. E claro, o filme explode num momento de grande energia, vamos colocar dessa forma. Só que, como eu disse, esses personagens são quase trágicos e existe um diálogo em uma escada que determina muito bem o que o filme quer dizer. Olha, ninguém aqui está realmente certo. Tudo que está aqui é consequência de algo que esses personagens fizeram. E nesse momento eu acho que é o único momento bem literal do que a gente tem no filme, em que as coisas são colocadas bem para que você entenda o que está acontecendo ali e não se engane. Pode ser algo ruim do filme, que você acha isso positivo? Pode, mas eu acho que o que vem a seguir mostra muito bem como aquele momento é o grande momento do filme para que você não se engane, para que você não se deixe enganar pelo o que o filme cria. Até porque, para que a gente tivesse essa dinâmica de algoz e vítima, a gente precisa se identificar com a vítima. E no final das contas... Bom, assista The Strange Thing About the Johnsons e esteja avisado que a gente tem muita desgraça nesse filme. Enfim, assistam. Um filme pesado. Tá aí, gente, mais um Você Conhece Esse Filme? Já tá feito. Você conhecia o The Strange Thing About the Johnsons? Bom, aqui eu falo desses filmes que eu acho que deveriam ser mais conhecidos e deveriam receber mais a sua atenção. Eu já falei de Soldado Anônimo e também de Headhunters. Depois dá uma olhada nesses vídeos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou do filme do Ari Aster. Aliás, você conhece Midsommar? Você conhece Hereditário? O que você acha desses filmes? Bom, então, até o próximo vídeo.